Olá, você amiga, você amigo do Hora da Prova. Estamos aqui para mais um programa, desta vez com um rapaz que é educador artístico, ele é artista popular, trabalha em várias frentes e é também escritor, publicou o livro Pombo Branco e as Crônicas de Casinha, que a gente vai falar daqui a pouco, e é o autor desta obra maravilhosa que é o painel Desengavetando Sonhos, aqui da editora Copacesso. Nós vamos conversar hoje, então, com um artista multicultural, Rodrigo Smull. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Hora da Prosa. Você que é um dos amigos da Copacesso, fique à vontade, câmera é sua, microfone é seu. Diga para os nossos telespectadores quem é você, Rodrigo Smull, e o que você anda fazendo por aí. Então, primeiro, agradecer o convite, né? Para mim é sempre uma honra vir aqui na Copacesso. E ter esse espaço para a gente falar um pouco sobre arte, cultura, educação, acessibilidade, inclusão social. Eu sou morador aqui de Santo André mesmo, sou do Parque Capoava, nascido e criado, e tenho um trabalho com arte e educação, com grafite. Atualmente trabalho com pessoas com deficiência, né? Que é um trabalho aí bem legal, que na verdade eu estou mais aprendendo do que ensinando, né? Estou estudando antropologia também, cultural atualmente. Tenho uma caminhada em algumas comunidades, trabalhando no grafite, questões de arte e educação, né? Tive uma experiência esse ano também, fui candidato a vereador com essas pautas, né? Sempre na questão de inclusão, de cultura. E estamos aí para trocar uma ideia e falar um pouco sobre tudo. Muito bem, Smull. Smull, você publicou o livro Pombo Branco e as Crônicas da Casinha. Aqui está, vamos mostrar aqui o livro do Smull, Pombo Branco. É um livro grande, né? É um livro que tem mais de 300 páginas, com histórias que você viveu na sua trajetória na Fundação Casa. Conta um pouco para os nossos internautas, nossos telespectadores, o que eles vão encontrar no Pombo Branco e as Crônicas da Casinha. Então, isso daí o Pombo Branco, ele é o resultado de anos de vivências e pesquisas. Eu trabalhei durante 6 anos dentro da Fundação Casa e eu fazia um trabalho como arte educador, dando aula de grafite, história em quadrinhos, desenho básico, né? Para quem não sabe, a Fundação Casa é a antiga FEBEM, que trabalha com jovens de medida de socioeducativa no modelo fechado, que é chamado, né? Existem várias medidas socioeducativas e quem está na Fundação Casa é o regime fechado. Então, esses meninos eles passam de mínimo 6 meses, máximo 3 anos, eles permanecem detidos, né? E aí eles têm várias atividades, educação física, eles têm um trabalho com profissionalizante também, e eu trabalhei na parte de educação e cultura, ministrando essas oficinas. E eu costumava, toda aula que eu tinha meio que um diário de bordo, que eu escrevia as minhas experiências, tanto as que davam certo, como as que não saíam como eu planejei. Então eu fui juntando todo esse material, esses relatórios, esse diário de bordo que eu tinha, esses relatos, né, foram vivências, e eu tive essa ideia de fazer, na pandemia, eu falei, acho que é a hora de eu juntar esses relatos e tentar fazer um livro. E aí, como eu tenho muito contato com esses jovens, mesmo após eles saírem da fundação, a gente escreveu junto, eu e mais 4 jovens, sobre como que é a Fundação Casa, o que esses meninos passam, né, as suas angústias, como que eles chegam até a Fundação Casa, né, como que o menino ele comete um ato infracional, né, o que leva esse menino a cometer um ato infracional, o que ele passa na sua casa antes de chegar até a Fundação Casa. E a gente foi juntando essas histórias,
Eu sempre fui muito fã do Dr. Drauzio Varela, Uhum. e o que me motivou também foi a questão do Estação Carandiru, que o doutor fez aquele livro, né, que não são crônicas, e aí eu tive essa ideia de fazer crônicas, mas falando que cumpre medida socioeducativa. Além dos meninos, eu colhi também alguns depoimentos de pessoas que trabalham dentro da fundação. Então, nesse livro vai encontrar depoimento de técnicos que trabalham com educação, pessoas que trabalham com segurança, tem diretores de algumas casas, todos falando sobre o mesmo ponto, que é o poder da arte e educação na ressocialização de jovens infratores. Então, amigos do Hora da Prosa, Pombo Branco e as Crônicas da Casinha do Rodrigo Smook. Quem quiser conhecer um pouco desse universo da Fundação Casa, as histórias da garotada lá, procure o livro do Smook, publicado pela editora Copa Acesso. Né? A gente vai colocar o endereço eletrônico aí no Smook para que vocês possam entrar em contato e pedirem o livro, aqueles que se interessarem. Tá bom? Muito bem, Smook. Além de ser escritor, além de ser arte-educador, você foi candidato a vereador. Você é um militante político aqui na cidade de Santo André. Eu sei que você tem na pauta da sua militância essa problemática da cultura, da juventude, né, política da juventude e tal. Como é que foi essa experiência de ser candidato? Você já é a segunda candidatura sua, você teve um crescimento, né, no número de votos de uma campanha para outra. Não chegou a se eleger, mas está ali, chegou próximo e vai continuar militando. Como é que você está vivendo esse momento? Eu costumo falar que foi a primeira, né? Porque em 2020 a gente estava na pandemia, então quase que a gente não conseguiu fazer campanha nem mostrar nossas propostas. Eu acho que é uma experiência sempre válida, porque ela abre muitas portas, né? Então, assim, eu consegui, através da campanha, mostrar o nosso trabalho, que a gente já realiza, e melhor ainda, falar de propostas. Então, o resultado foi bom. Eu acredito que nem você falou, né? A gente teve um aumento de quase 500 votos, um pouquinho mais. E falando de cultura, falando de educação, tentando falar sobre uma nova política, tentando fugir dessa política antiga do toma lá da cá, a gente sabe que é muito difícil, e que eu não sou herdeiro, né? Não tenho pai na política, não tenho acordo com ninguém, é mais difícil. Eu vejo que Santo André está numa onda mais conservadora, então esse tipo de pauta, esse tipo de política que a gente aborda é mais difícil de você conversar. Tem a questão partidária, que tem um pouco de rejeição, não tem como, mas abriu muitas portas, né? É o que eu estava falando. Então a minha ideia é continuar fazendo esse trabalho, porque independentemente da política partidária, o trabalho que eu faço ele é político, é de formação, né? As oficinas que eu faço, nas comunidades, na própria Fundação Casa, é um trabalho político. A gente está educando, né? Então, a questão da eleição em si, de ser um candidato, é uma consequência do trabalho que eu já realizo. Então, eu acho que é continuar fazendo o que a gente faz e, se for o caso de sair candidato novamente, tentar ter mais recursos para poder, dessa vez, ser um vereador de fato. Eu falo que eu sou um vereador sem mandato, né? E sem salário. Porque é mais triste, né? É mais triste. Mas, enfim. Smook, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar de arte, de criação, de criatividade. Você é o autor desse painel que todo mundo que vem aqui acha maravilhoso. Legal. E, de fato, nós aqui da Copa Acesso gostamos muito dessa obra que você nos brindou aqui. Como é que você... De onde vem a inspiração? Como é que você faz para elaborar uma arte dessa? Porque eu me lembro que você chegou aqui na Copa Acesso e Leonardo e eu falamos para você que a gente queria um painel que expressasse essa coisa que a gente faz aqui, que é desengavetar os sonhos de quem escreve e deixa a sua obra guardada. E aí você fez
coisa maravilhosa aqui, que é esse painel, que todo mundo chega aqui e se apaixona. Como é que funciona isso? Eu acho que nada vem do nada, né? Tudo a gente tem que ter uma inspiração. E eu gosto de trabalhar a questão das temáticas. Então, quando uma pessoa pede para mim criar, eu falo, tem alguma ideia? Tem uma referência? Tem alguma ideia? E aí, a partir dessa ideia, eu começo a elaborar. Então, esse painel, primeiro, ele estava pronto na minha cabeça, né? Então, eu acho que o artista tem muito disso. Eu acho que o desafio é você passar da sua cabeça para a parede, ou passar para o papel, ou passar para um prédio, uma lateral de um prédio. Então, eu gosto de trabalhar a questão da temática. A partir do momento que você falou a temática, livros, desengavetando sonhos, aí eu já começo a imaginar, e aí já vem de meio pronto a ideia do painel. Claro que chega na hora, às vezes você pensa, o personagem, eu vou pintar ele com o cabelo escuro. Mas assim, você começa a jogar as cores e fala, não, vou colocar uma cor mais clara. Então, assim, eu gosto de trabalhar também essa questão do improviso, que eu acho que é legal também. Por mais que tenha temática, é a questão do improviso. E o que é mais legal, que eu sempre coloco, é de criar painéis e fazer trabalho sempre coletivo, né? Assim, por isso que eu me considero um arte educador, por conta disso. É sempre colocando a educação e a formação junto com a arte. Ok. E você tem feito muito esse tipo de coisa por aí? Onde é que você está ensinando a sua arte? Atualmente eu trabalho com pessoas com deficiência no CRPD, que é o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência, aqui em Santo André. Então lá eu tenho uma oficina de grafite adaptado para algumas crianças e jovens, né? Então é um trabalho, é uma experiência muito legal. Eu estou mais aprendendo do que ensinando, né? Então o trabalho lá, ele não é um trabalho esteticamente falando bem desenvolvido, mas a gente faz uma avaliação do processo dos jovens. Então, às vezes, tem jovem lá que não consegue pintar, não sabe fazer um círculo, um retângulo. Então, a gente faz esse trabalho, a gente recua para depois a gente avançar, né? Então, às vezes, eu trabalho as questões básicas para depois tentar fazer um painel mais elaborado. Aí, fora isso, eu tenho um trabalho também em parceria com a Petrobras, que é chamado Jovens Caminhos. Eu trabalho em algumas comunidades em volta do polo petroquímico. E aí eu trabalho a questão do grafite profissionalizante. Então eu ensino o jovem a pintar uma camiseta, ensino o jovem a fazer uma eco bag, uma bolsa para poder vender depois. Eu ensino o jovem a pintar um comércio no bairro. Então vamos supor, o jovem trabalha, ele mora na periferia e tem o dono da padaria que quer escrever padaria lá e desenhar uns pães. Eu vou lá e ensino ele a fazer isso. Então é uma pegada mais profissionalizante. Então, isso é o que eu tenho feito. Fora isso, tenho feito alguns trabalhos em escolas, em algumas ONGs, né? Alguns abrigos, sempre com esse trabalho do grafite, né? Como arte e educação. Bem, Smu, eu me lembro que nos anos 80 e até anos 90 um pouco ainda, tinha muito uma confusão na sociedade entre o grafiteiro e o pichador, né? Uhum. Quando alguém dizia em qualquer ambiente que era grafiteiro, que fazia grafite, todo mundo torcia o nariz e dizia pichador, mais um pichador. Explica um pouco, diferencia isso para a gente. Acabou esse negócio dessa confusão? Melhorou o relacionamento, a maneira como a sociedade vê o grafite? Em termos, melhorou. Eu acho que, por um lado, a gente consegue ver grafiteiros, que na verdade não se fala nem grafiteiro. O nome certo é escritor de grafite, porque ele vem do movimento hip hop, né? Não tem esse termo. Então, o escritor de grafite, ele consegue hoje em dia sobreviver, fazendo alguns trabalhos, mas o grafite em si, ele tem preconceito ainda, e se você fazer só grafite, você não vive. Então, assim, qual foi o caminho que eu escolhi? Educação junto. Então, eu coloquei a formação para poder desenvolver o grafite e quebrar alguns preconceitos, né? Então, assim, a gente vê que tem algumas outras pessoas que trabalham na questão da tatuagem. Eles são escritores de grafite, mas eles
aprenderam uma profissão para poder envolver o grafite, as técnicas, mostrar a linguagem, porque infelizmente a gente vive ainda numa sociedade conservadora que entende que o grafite é a mesma coisa que a pichação. Só que é muito legal isso, porque quando você vem do movimento hip hop e você vem do exterior, o grafite e a pichação é a mesma coisa, né? O que muda é a estética e o local onde vai ser aplicado esse grafite, né? Então, só no Brasil existe essa diferença. No mundo inteiro, você trabalhar como escritor de grafite é como se fosse uma pichação. Ele tem um certo valor para algumas culturas. A gente vê que tem uma galera que trabalha com galeria de arte, eles vêm aqui para o Brasil, chamam os pichadores para ir para fora, para poder fazer o risco, fazer as letras deles, porque as pessoas admiram lá fora. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a gente tem uma outra ideia sobre a pichação. Mas eu acho que é isso, vai do ponto de vista da estética e do local onde vai ser aplicado a arte, né? Ou pichação ou grafite. Importante esse esclarecimento, porque, de fato, eu tenho encontrado ainda algumas pessoas aí que olham muito mal, não conseguem enxergar isso como uma obra de arte. Exato, né? exato. Então, esse esclarecimento, eu não conhecia essa expressão. Sim. Esse termo escritor de grafite, para mim, é uma novidade. Eu também aprendo aqui no Hora da Prova. Né? Porque muitos termos vêm do inglês, por causa do movimento hip hop. Então, o hip hop é formado por 4 elementos, que é o DJ, o MC, o b-boy e o grafiteiro. O grafite, são 4 elementos. E no grafite é o writer, né, que vem esse termo, então é o escritor. Grafite é letra. Muito bem, gente. Então, escritor de grafite. Não direi mais grafiteiro. Obrigado, Smu. Smu aqui também educando-nos sobre a grafite, arte, educação. Muito bem. Você tem feito um trabalho importante. Em vários lugares aqui da região a gente já encontra obras do Rodrigo Smu. Então, quem quiser fazer uma obra como essa, já sabe, procurem Rodrigo Smu, que ele está nas redes sociais como? Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? O meu arroba é Rodrigo Smu, né, tudo junto, tanto no Instagram, como no Facebook, como no TikTok. Então, todos os nossos trabalhos eu costumo colocar lá, né? Não só o trabalho pronto, mas eu gosto de colocar os processos, né? De como que eles estão, de como que a gente chega até fazer um painel, a preparação. Então, eu acho que é importante para as pessoas acompanharem também. Porque às vezes as pessoas veem pronto, acham que é fácil, né? Mas é legal você acompanhar o processo aí dos trabalhos. E você faz esse trabalho de educação, de arte e educação, individualmente? Você participa de alguma associação? Tem alguma entidade por trás desse trabalho seu? Depende, né? Eu sou MEI, né? Sou microempreendedor individual, então eu faço o trabalho, se eu permito uma nota e tal, mas eu tenho parceria com diversas entidades, né? Principalmente quando a gente trabalha com a questão de movimentos em algumas comunidades, aí a gente acaba fazendo parceria. Mas eu não sou de nenhum coletivo específico, assim, né? Eu tenho um coletivo político, tem um grupo que trabalha, e aí a gente trabalha as questões mais pontuais de políticas, né? Mas o trabalho da arte em si eu faço sozinho. Muito bem. Rodrigo Smu, mais um amigo da Copa Acesso que vem aqui para a gente prosear. E aí, e livros? Tem alguma coisa sendo produzida? Está pensando em algum trabalho novo? É legal você falar sobre isso, porque do livro eu estou fazendo um documentário agora, que vai ser lançado agora em março, que é o documentário Pombo Branco. O que é? Eu peguei esses jovens, depois de 10 anos que eles estavam na Fundação Casa, e eu estou entrevistando eles para falar como eles estão hoje em dia. Então assim, eu estou entrevistando alguns meninos, tantos que conseguiram sair do crime, né, como alguns que ainda permanecem no crime. Então, assim, vai ser um documentário polêmico, né, que a gente está preparando.
E a nossa ideia com esse projeto piloto é tentar vender com algum streaming, ou Netflix, ou Globoplay. Então, eu escrevi um projeto para a lei Paulo Gustavo, né? Então, para quem não sabe, a Paulo Gustavo, Aldir Blanc, Fundo de Cultura são leis de incentivo, né, para os produtores culturais, que é um projeto que fala sobre o livro, mas essa pegada do audiovisual. Então, eu estou entrevistando esses jovens e a nossa ideia é criar uma série daqui para frente que vai contar um pouco da vida desses jovens atualmente. Então, as crônicas da casinha ganharam a telona. Vão ganhar a telona. Muito bem. Smu agora vai ser cineasta também. Cineasta também. Muito bem. E a gente pode esperar isso para quando? Tem ideia já de quando essa obra fica pronta? A gente está na fase de editar. A gente já colheu todos os depoimentos, né, as imagens, e agora o pessoal da edição está fazendo. E a minha ideia é que depois que lance também, é que eu faça esse trabalho nas comunidades, levando o filme, levando esses jovens para conversar. Quero voltar para dentro da Fundação Casa para passar, né? Eu tive uma experiência muito legal na Casa Diadema. Eu levei o livro e um dos jovens que participaram, a gente deu uma palestra para os meninos que estão presos, falando sobre, né, o poder da arte e educação, que existe vida após Fundação Casa. Então foi muito bacana. Então a minha ideia para 2025 é trabalhar a questão do documentário e do livro, fazendo essas palestras em várias entidades e lugares. E você tem encontrado, nesse trabalho de coleta de dados, aí você encontrou muita gente que saiu que era desse tempo do Pombo Branco. Como é que são esses meninos? Eles conseguiram se inserir na sociedade? Como é que está isso? Não. É 10% que consegue sair. Por isso que eu sempre bato na tecla. O trabalho tem que ser preventivo. O governo, ele gasta uma grana danada, tremenda, né, depois que o menino está na Fundação Casa, mas se ele pegasse esse recurso e investisse antes, a corda não estourava lá na frente. E depois que o menino ele entra no crime, é muito difícil ele sair, por N razões, né? Então eu sempre falo, vamos investir em arte e cultura antes, não vamos deixar esse menino chegar até a fundação, não vamos deixar esse menino chegar até uma biqueira, não vamos deixar esse menino querer roubar uma moto, querer roubar um carro. Vamos investir em cultura antes. É muito mais fácil a gente trabalhar essa questão. Porque depois que ele conhece a vida do crime, aí é difícil. 10% de jovens que conseguem se ressocializar é um índice muito baixo, não é, gente? Sim, diante de todo o investimento. E eu estou sendo otimista, hein? Vou falar para você. Estou sendo otimista, porque a maioria cometem outros crimes e os que não voltam para a Fundação Casa, ou eles já são de maiores, eles estão já no sistema prisional, alguns infelizmente chegam a morrer. Então é a engrenagem, né? Eles fazem parte dessa engrenagem e vão sendo moídos. Tudo na vida exige compromisso das pessoas, inclusive o crime. Né? Exato. Quando o jovem envereda por esse caminho, ele assume compromissos que ele não consegue se livrar depois. Né? Eu acho que um dos motivos para a gente querer ser candidato a vereador, querer ser vereador, é para trabalhar muito essa questão da política pública para jovens, né? De cultura, mas também é olhar com muito carinho essa questão das medidas socioeducativas. Aqui em Santo André, infelizmente, a gente não tem uma política legal dos meninos que saem da fundação. Então, assim, eles têm que continuar cumprindo medida, né? Continuar frequentando o CRAS, o CREAS, e eles não encontram oficinas, eles não encontram cursos profissionalizantes. Então, esse é um dos motivos também que eles voltam a ter contato com o crime, infelizmente. Formação profissional, principalmente para aqueles menos favorecidos da sociedade, ela é primordial, né? Fundamental. E os jovens precisam de trabalho também. Educação e trabalho. Quando faltam essas duas coisas, a possibilidade de perdermos o jovem, né? Ela é muito grande. Sim. Ainda bem que tem pessoas como você e vários outros aí que trabalham com essa temática, que é uma luta árdua, né? Quem sabe a gente consiga progredir daqui para frente, porque até aqui, né,
a coisa tem sido meio que um enxugar-gelo, né? Sim. Smu, o seguinte, todas as pessoas que passam aqui pela Hora da Prosa, a gente pede para que deixem uma mensagem para os nossos internautas, nossos telespectadores, e uma mensagem positiva. O que você está pensando? Nós estamos no final do ano, daqui a pouco vamos iniciar, já estamos iniciando 2025. Então, o que você deixa de mensagem aí, principalmente para a nossa juventude que nos acompanha aí na internet? Eu acho que a minha mensagem é participação popular. Eu gostaria que a juventude e as pessoas, na sua grande maioria, desculpa, participassem das decisões da nossa cidade. Participem dos conselhos de cultura, participem dos conselhos de moradia, de habitação, de reuniões, se organizem para tentar melhorar a sua rua, o seu bairro, depois a sua cidade. E não precisa ser essa política partidária, não. Não precisa estar afiliado em nenhum partido, mas faça o seu trabalho como cidadão, porque a gente sabe que está difícil, né? As questões do governo, desemprego, a gente vê, agora teve uma melhora, né? Com esse governo atual. A gente vê que algumas coisas melhoraram, mas eu acho que só vai melhorar de fato quando todos nós começar a participar dos processos, né? Então a minha sugestão é essa, que participe dos processos, tentem melhorar, comece em casa, comece na rua, né? Participem, fiquem antenados na internet, que tem muita oportunidade legal. Eu sei que a internet ela tem muita notícia falsa, fake, tem muita coisa que não presta, mas também tem muita informação legal. Então fiquem antenados de oportunidades de cursos, né? Eu sempre que posso estou postando sobre cursos, sobre shows culturais que vão ter, sobre oficinas. E eu acho que é isso, a gente precisa começar a participar mais para tentar mudar e deixar um mundo melhor aí para os nossos filhos, netos e as futuras gerações. Maravilha, Smu. De fato, a gente precisa muito da participação dos jovens na vida pública, nas atividades políticas, principalmente. Aqui em Santo André, recentemente foi eleito agora o Clóvis. Sim. Clóvis Girardi esteve aqui e foi entrevistado. E ele tem um pouco também essa sua preocupação com a juventude, com a geração de políticas para os jovens e tal. Eu espero, sinceramente, Smu, que você consiga ser inserido aí em alguma atividade que resulte num ganho para a população da nossa cidade, da nossa região, seja pelo grafite, seja pelas palestras e pelo filme que você está produzindo, que em breve a gente vai poder apreciar e discutir, né? Sim. Essa temática é importantíssima. Então, Smu, eu só tenho que agradecer a sua participação aqui no Hora da Prosa e te dizer que o Hora da Prosa está aqui com as nossas câmeras e microfones disponíveis para quando você tiver alguma novidade, quando for lançar o documentário, vamos trazer o Smu aqui, vamos falar sobre isso mais uma vez, porque o assunto é extremamente importante. Legal. Smu, muito obrigado por você ter participado do Hora da Prosa e para você, amiga e amigo do Hora da Prosa, a gente fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Valeu, obrigado.